dessa ideia na psicologia de diferenciar as pessoas, né? Então, diferenciar as pessoas baseado nas suas características mentais, né? E a gente verificou que os precursores disso foram o Francis Galton e o Herbert Spencer, que um deles é um matemático, estatístico, e o outro é um filósofo, biólogo, né? Nenhum deles são psicólogos propriamente dito, mas nós pontuamos que o Galton, especificamente, ele fez pesquisas em psicologia, né? E a gente estudou um pouco sobre a diferença do método do Galton e do Wundt, mas sempre tendo em mente que ambos estavam ali ligados muito à biofísica, em estudar tempo de reação, mas em estudar as diferenças individuais no nível mais fundamental, né? E a gente ficou de ver, então, o Francis Galton um pouco mais à frente. Nós vamos fazer esse e mais um encontro sobre o Galton. Nesse aqui, nós vamos exclusivamente falar das contribuições que o Galton fez para a psicologia e para a eugenia. Porque ele, como eu tinha comentado, o Galton ele criou o conceito de eugenia, né? E na próxima aula, nós vamos falar sobre os conceitos de hereditariedade e os conceitos de estatística que o Galton criou. Os conceitos de hereditariedade dele dão muita base para a ideia de eugenia dele, porém são muito importantes até hoje. Vocês vão perceber por quê. É muito a questão de entender as características psicológicas como tendo a possibilidade de serem hereditárias, pelo menos em algum ponto. Ele foi o primeiro a introduzir estudos com gêmeos, e a gente vai vendo, assim, pouco a pouco, as contribuições dele. E quando a gente for falar nessa aula de eugenia, eu vou tentar me aprofundar um pouco no que o Galton fala e mostrar, assim, os principais equívocos da eugenia, que naturalmente parece muito natural para a gente que é errado, porque é uma base extremamente preconceituosa, mas a gente consegue, com muita facilidade, conseguir atacar as bases teóricas da eugenia com muita tranquilidade. A gente percebe que o próprio Galton ele chega à conclusão que a eugenia tem problemas quando ele começa a desvendar algumas questões sobre a hereditariedade e a estatística, né? Então, vamos começar. Bom, eu tinha comentado com algumas pessoas no final da aula, assim, sobre o que eles acharam e tal, e o Jorge tinha me dado a ideia de fazer as perguntas antes, né? Porque na última aula a gente tinha feito a apresentação e depois eu fazer algumas perguntas para vocês. Eu vou fazer as perguntas para vocês, não esperando nenhuma resposta, e vamos fazer a apresentação. Aí depois a gente volta para elas. Então vocês já sabem mais ou menos o que procurar, porque eu acho que as perguntas nos guiam do que é importante, né? O que é importante ficar da apresentação, desse conteúdo, né? Então, a nossa primeira pergunta vai ser: quais foram algumas contribuições de Galton para a psicologia e para a psicanálise, né? Então, discorra sobre o conceito de inteligência conhecido por Galton e qual a importância do laboratório de antropometria para seus estudos. Explique o que é o efeito digênico e como podemos relacioná-los ao contexto da Inglaterra do século XIX. Qual descoberta fez com que Galton mudasse sua visão sobre a eugenia ao longo de sua trajetória? E é isso. Então, eu quero que vocês tenham em mente, assim, eu passei bem rápido só para a gente ficar com essas dúvidas na cabeça. Eu não espero que nenhum de vocês consiga responder, porque são conteúdo muito específico mesmo, mas eu tenho certeza que no final da apresentação a gente vai voltar e vocês com certeza vão saber, porque a gente vai passar por cada um desses tópicos. Hum? Bem, vamos começar um pouco com a linha de tempo do Galton, né? Galton, como eu tinha comentado já, é um sujeito muito longevo, né? Então, ele nasce em 1822, morre em 1919. 89 anos de vida, isso é muita coisa, ainda mais para o sujeito que aí nasce no início do século XIX, né? Então, ele nasce em 1822, enfim, vai para a escola, ele chega a fazer medicina, mas depois abandona, vai fazer estatística, aí depois termina e volta a tentar fazer medicina e abandona de novo. Bem, aqui a gente vai passar um pouco mais sobre a bibliografia dele, mas a gente vê alguns trabalhos dele. Então, ele faz assim, 3 grandes viagens na vida dele. Ele faz uma viagem para o Oriente da Europa, assim, para a Europa Oriental. Ele faz uma viagem, eu acho que para o Marrocos ou para o Egito, assim, ali, mais ou menos norte da África, e ele faz uma viagem para a África do Sul também. Assim, são 3 grandes viagens que ele faz e de lá ele tira muitas conclusões. Quando ele vai para a Europa Oriental, ele vai tentar estudar química, aí ele desiste porque vê que aquilo está difícil demais e decide viajar, né? Na África do Sul, ele faz muitos estudos referentes à meteorologia, à geologia, né? Eles fazem descoberta de uma bacia hidrográfica ali perto, perto da África do Sul ou para a República, mais perto da República do Congo ali, eles descobrem uma bacia hidrográfica que seria então ali a nascente do Rio Nilo, por exemplo. Eles fazem essa descoberta sobre a nascente do Rio Nilo. Eles fazem muitas pesquisas sobre geografia, e você vai ver como é que o Galton ele tem muitos prêmios na área de geografia também.
muito por conta dessas descobertas, né? Ele escreve o livro dele em 1869, Hereditary Genius, que é a maior obra sobre hereditariedade nele. Não é uma obra sobre eugenia. Ele tem as obras específicas sobre eugenia. Esse é sobre hereditariedade. E até hoje é uma obra muito relevante nos estudos de genética e de biologia social e tal, né? Em 1874, ele escreve Englishman of Science, The Nature and Nurture, onde ele explora a questão. Lembra que a gente comentou Nature and Nurture? A questão do que foi desenvolvido, do que é hereditário, do que se nasce com, né? Em 1883, ele escreve Inquiries into Human Faculty and Development, que é uma obra eugenista, que defende a ideia da eugenia, a gente vai passar por ela. Natural Inheritance, também, que ele fala sobre questões hereditárias. Em 1892, ele faz umas obras relacionadas a digitais, né? Então, estudos, como se identifica digitais, como se diferencia pessoas baseadas nas digitais, e como que as digitais são coisas únicas, né? Até gêmeos idênticos tem duas diferenças só, a arcada dentária e a digital, o resto pode ser exatamente igual, né? Então, ele faz estudos sobre como você analisa bem as curvaturas de uma digital, enfim, que ele fala swirls, né? Os rodamuinhos, enfim. Em 1909, ele faz o Essays in Eugenics, novamente mais uma obra eugenista, e morre em 1911, tá bom? Nesse meio do caminho ali, eu acho que em 1909, ele ganha o prêmio de Sir, né? Ele vira um cavaleiro, então ele vira Sir Francis Galton, né? Então, vamos lá. Então, como é que é a bibliografia do Galton? O Galton nasce numa família abastada, de antigos fabricantes de armas em Birmingham, que depois viram banqueiros, né? Então a família dele tem muito dinheiro, então ele é um cara que nunca precisou trabalhar, e ele inclusive nunca trabalhou nos negócios da família, né? Então, se eu não me engano, o bisavô dele trabalhava no negócio de armas, e fazia parte de um culto chamado Quaker. Vocês já ouviram falar? Sabe a aveia Quaker? Ou Quaker, que seja, tem uma aveia, né? O símbolo da Quaker, aquele cara de chapeuzinho, é referência a um culto, é um culto que existe até hoje, assim, eu não, seria equivalente a não os mormons, assim, mas. Sei, não tem um culto assim aqui no Brasil, que esqueci qual que é o nome agora, mas. Que é uma sociedade discreta, me fugiu o nome agora, mas seria equivalente a isso, assim. E o bisavô dele é expulso desses Quakers aí por conta da produção de armas, eles são contra, porque eles, como se estivesse alimentando a guerra, mas a família nunca deixou de ter contato ainda com esse culto, apesar de não fazer mais parte. Depois, o pai do Galton, não, com o irmão mais velho do Galton, dissipam assim, essa fabricação de armas e montam um banco, que é o Banco Galton, olha só. Hum. Sobre a educação dele. Ele tem uma parte de educação na França e a outra na Inglaterra, né? E ele fala que não gostou de nenhuma delas, né? Ele fez o ensino fundamental e o ensino médio, ele seria o equivalente a isso. Em que ele reclamava que na França era tudo muito rigoroso e na Inglaterra o currículo era muito voltado para a área dos clássicos, seriam as ciências humanas, literatura, e o Galton sempre foi muito mais voltado para estudar ciência, para estudar matemática. Então, para ele, assim, ter feito toda uma formação que tinha um foco muito grande no estudo dos clássicos, né? Esse era o nome da matéria, clássicos. Foi muito ruim para ele, muito exaustivo. Então, assim, ele teve uma experiência acadêmica muito ruim. Apesar de ter ido fazer uma carreira acadêmica, assim, a experiência na escola dele foi muito péssima, ele detestou. E a gente sabe essas informações porque ele escreve uma biografia, tá? Eu acho que ali quando ele tem em torno de 85, 86 anos, pouco depois dele virar Sir, ele escreve uma biografia da vida dele. Então a gente tem acesso a essas informações um pouco mais detalhadas, né? Bom, ele estudou medicina e decidiu abandonar os estudos para fazer matemática em Cambridge. Então ele começou a estudar medicina por conta da influência do pai. Conversou assim com alguns professores dele, com o pai, e decidiu que o negócio dele era estudar matemática. E ele foi então estudar matemática em Cambridge. E lá como é que funciona? Você tem uma prova que eles chamam Little Go. Quando você entra numa faculdade lá, principalmente relacionada à matemática, você faz como se fosse uma prova de rastreio, que é onde você tem ali uma espécie de ranking, né? Então, é como se fosse um Enem, mas você faz quem já passou, né? Então, quem entra lá faz essa prova e é classificado. Só que o Galton tinha um pouco a ideia dele de que ele era genial, né? O Galton, efetivamente, ele era genial, mas ele foi muito mal nessa prova do Little Go, assim. Era uma prova de matemática, ele foi muito mal. E por conta disso, ele foi classificado assim na segunda turma, né? Então lá eles tinham uma cultura de que você tinha a primeira turma, que seriam as pessoas que melhor foram classificados nesse Little Go, a segunda, a terceira turma, e ele foi para a segunda turma e ficou revoltadíssimo com isso. Assim, para ele, aquilo foi o fim do mundo, porque ele tinha esse complexo de genialidade, o complexo que ele tinha que ser o melhor, né? Ele sempre teve isso, apesar de ter sido muito frustrado no ensino básico dele.
ele conclui assim a graduação dele em matemática e ele até tem umas críticas dos professores, assim, falam que o Galton era muito talentoso, mas que ele era muito ruim em matemática analítica, né? Ele era muito bom com geometria, com questões espaciais, assim, mas ele era péssimo. O que seria equivalente à álgebra analítica, assim, não, ele era péssimo. Então, eu acho que foi um pouco isso, assim, que tirou um pouco o glamour dele de ter se dedicado, tentado ser um escolástico ali na área da matemática. E, eventualmente, ele vai fazer medicina e continua os estudos de medicina, mas logo em seguida o pai dele morre, e ele decide largar, então, a medicina. Fala assim, ele tá fazendo aquilo só pelo pai, ele larga. Então ele tem o Galton com uma graduação, ali, com uma formação em estatística, uma quase formação em medicina, um fato irônico, né, que o Galton, durante toda a vida, ele criou, assim, uma teoria sobre eugenia de que as pessoas devem se casar com outros que têm genéticas muito boas para ter filhos prósperos. Então, era uma ideia de que a gente tinha que segregar a população e, assim, os mais distintos, mais inteligentes tinham que ter mais filho. E ele acaba que nem. E ele escolhe a mulher dele baseado nisso. Então, a mulher dele ele faz escolhendo baseado nos preceitos eugenistas e ele acaba nem. E ele não consegue ter filho, né? Então é um pouco irônico. Ele pensava esse negócio dos inteligentes tem que ter muito filhos e ele não teve nenhum filho, assim, não passou os genes dele. Aqui uma rápida árvore genealógica, sim, mostrando, é mais para mostrar como é que o Galton é relacionado com o Darwin, né? Então, o Samuel Galton, que é aqui o avô do Galton, que foi o que tinha as lojas de armas, né? Assim, essa indústria de armas. Depois o pai dele, Tertius Galton, que casou com a Violeta Darwin. E a Violeta Darwin, ela era filha do grande Erasmus Darwin. O Erasmus Darwin foi um cientista muito famoso, assim, ele era um médico naturalista, né? Não existia bem a formação de médico propriamente dito, você era naturalista, ciências na natureza, né? Então, que era muito famoso, era tipo, um cientista muito reconhecido. Então, o pai do Galton se casa com a filha dele, então ele é assim, primo de segundo grau, assim, o Charles Darwin está aqui, né? Então ele é filho de segundo grau do Darwin. E por que isso vai ser importante? Isso é um fato importante, não porque o Darwin é uma figura muito, muito forte assim no século XIX na Inglaterra, mas também porque eles trocam cartas e trocam ideias, e grande parte da teoria eugenista do Galton é baseada nas teorias evolucionistas do Darwin. E eles trocam ideia, e o Darwin concorda com algumas coisas, mas em outras discorda muito forte do Galton. Então eles têm alguns debates assim por cartas, né? Hum. Vamos falar um pouco mais de eugenia depois, né, que a gente deu essa primeira passada aqui. Vamos falar um pouco quais são as contribuições que o Galton tem para a psicologia propriamente dito. A contribuição mais cedo que o Galton tem é o laboratório antropométrico. E o que foi isso? Entre 1884 e 1885, teve uma feira da saúde em Londres, né? Então, era como se fosse uma espécie de um grande galpão, onde várias instituições de ensino, de pesquisa, faziam assim stands para falar sobre saúde pública, falar sobre o que fosse relacionado à saúde que estava se pesquisando, ou se quisesse passar para a população, assim. Era uma feira da saúde que durou ali quase um ano, ficou em exposição um tempo. E nessa feira tinha o laboratório antropométrico do Galton, né? Anthropometric Laboratory aqui, que para quem estuda na FRJ, ali no Instituto de Psicologia, já viu no corredor que tem ali um pequeno museu e uns aparelhos de medida, vocês já olharam ali? Que são uns aparelhos que são muito parecidos com esse que o Galton tinha. São aparelhos de mensurar características psicofísicas. Então, são instrumentos para detectar tempo de reação, capacidade de discernimento de tons de cor, capacidade de discernimento de peso de medidas, assim, enfim, tem uma série de coisas relacionadas à psicofísica, tempo de reação, à sensibilidade. Lembra que a gente falou do Aristóteles? Que o Aristóteles dividia, que existia assim, a psicologia dos sentidos do mundo, que são os sentidos da carne. Então você me toca, eu sinto frio, meu tempo de reação. E existia assim uma psicologia superior, assim, funções superiores, que aí seria criatividade, educação. Então fazer essa separação. Só que durante o século XIX tinha uma teoria de inteligência de que o que a gente chamava de inteligência, na verdade, era a capacidade de tempo de reação que alguém tinha. Era a velocidade de transmissão neuronal que o indivíduo tinha. Então, eles pegam essa teoria do Aristóteles assim, jogam no lixo e falam: não, não. As funções superiores da mente, como inteligência, capacidade de aprendizado, elas estão completamente relacionadas com o seu tempo de resposta a estímulos, por exemplo. E isso é uma coisa que
o Binet, depois, quando a gente for falar o Binet faz um estudo assim, meio que e mata essa ideia completamente, né? Muitas pessoas da época, assim, tem o McNeil Cattell, por exemplo, que foi um contemporâneo do Galton, que é um psicólogo americano que faz muitas pesquisas com antropometria nos Estados Unidos. Ele também é galtoniano nesse sentido de fazer pesquisas antropométricas de tempo de reação. O próprio Spearman faz pesquisa com tempo de reação. Mas o Binet, quando ele faz uma grande revisão dos trabalhos, tenta fazer uma reprodução e vê que não há qualquer tipo de correlação, por exemplo, com desempenho escolar e tempo de reação. E vê que, na verdade, é uma grande furada essa teoria, né? Então, hoje em dia, na psicologia, a gente não usa isso como uma medida de inteligência. Mas quando a gente for falar do experimento, a gente vai ver que essa medida de tempo de reação, ela tem uma importância, assim, na psicologia. Talvez não para medir inteligência diretamente, mas a gente vai ver que isso representa alguma coisa, né? E bem, o Galton, então, ele deixa esse stand, você chega lá, você pagava, sei lá, 1 libra, você pagava um ingressinho, ia nessa stand, fazia todos os testes que tinha que fazer, e ele imprimia como se um cartão na hora, dizendo o seu tempo, o seu score ali. Então ele dizia, ó, o seu tempo de reação foi percentil 77, sua distinção de cor foi percentil 20. Então, o Galton já tinha um banco de dados, e as pessoas chegavam lá, tinham um sentimento de estar contribuindo ali para a pesquisa científica, e também que não estavam curiosos para receber ali os seus dados na hora, né? E o Galton conseguiu um banco de dados de mais de 9.000 pessoas, tá bom? Cara, para quem trabalha com estudo de pesquisa quant, por exemplo, vai levantar um banco de dados, uma pesquisa assim, 9.000 pessoas é coisa pra caramba. Mas agora, quem trabalha com medidas presencialmente, você vai aplicar o teste, agora aplica um teste em 9.000 pessoas, é um banco de dados assim, hiper extenso. Então assim, esse é um dos motivos pelo qual as pesquisas do Galton foram tão fortes quando ele fala sobre inteligência nesse sentido, porque ele tinha um banco de dados monstruoso, né? Bem, então, assim, para o Galton aquilo era medir inteligência. Posteriormente, ele vai cunhar outras formas de tentar medir inteligência que não dessa forma. Isso a gente vai ver quando ele fala de hereditariedade, né? E bem, é isso, então. Essa é a ideia que o Galton se baseava. Outra contribuição para a psicologia, posteriormente já, é a criação da técnica de associação por palavras, de 1879. Quando vocês ouvem, estudantes de psicologia, ouvem associação de palavras, a primeira coisa que a gente pensa, opa, Freud. Não, Freud não tinha uma técnica ali de associação de palavras, de que você, eu ia fazendo certos questionamentos e a partir disso você ia chegando em ideias presentes no inconsciente. Então, o Galton tira isso o Freud tira isso do Galton. Fica muito claro na biografia do Freud também que ele foi influenciado por esse texto específico do Galton, que é Psychometric Facts. Nesse, o Galton, ele cria o que se fosse a primeira pessoa que descreve algo próximo do que seria um inconsciente. E muito próximo do que o Galton cunhou, então, do que o Freud cunhou. Então, o que o Galton faz? Ele faz um experimento onde ele lista em uma folha 75 palavras completamente aleatórias. 75 palavras aleatórias, simples, assim, palavras simples do dia a dia. E ele começa a fazer uma leitura dinâmica. Então ele lê a primeira palavra e ele anota as 3 primeiras coisas que aparecem na cabeça dele, sem titubear. E ele faz isso com as 75 palavras. Um trabalhão, né? E ele faz isso pessoalmente, e a primeira coisa que ele percebe é o seguinte: que quando você fazia isso, as palavras que vinham à sua mente rapidamente, quando você via algumas palavras, elas tinham um padrão. O padrão delas é que elas estavam muito associadas a coisas da infância da pessoa, e muitas vezes eram assim, termos, um pouco, como é que eu posso dizer assim? Eh, Eram embaraçosos, né, eram termos embaraçosos, constrangedores, algumas palavras assim, embaraçoso porque, assim, o Galo tá numa sociedade vitoriana, se você fala pau, "Oh, pau", entendeu? Então assim, vinham palavras, assim, embaraçosas para essa cultura vitoriana e muito ligadas a tópicos ansiogênicos, né, então a pessoa às vezes falava uma coisa que muitas vezes podia estar ligada a um trauma ou insegurança dela, e se deparar com aquela palavra, assim, tendo que escrever, a pessoa ficava ansiosa. Então, Galton, ele não parte daí porque ele diz que ele encontrou um negócio esquisito, que ele não sabe explicar, e fica por aí. Mas, cara, percebe, olha que coisa, que isso foi em 1879, cara. O jovem Freud em Viena, depois vai ler esse artigo do Galton e pensando, interessante, então a galera que tem aquelas neuroses, será que existem umas ideias de traumas da infância relacionadas a questões sexuais é claro que o Galton não pensa nessa ligação completa com a sexualidade, mas assim, é quase o Freud inteiro ali, né? Então, isso é uma coisa interessante. Quando eu comecei a estudar, eu fiquei, caramba, o Galton
foi base para o Freud. Então, ele tem isso é uma questão da psicologia, né, sobre não o inconsciente, não apenas como teoria psicanalítica, mas o inconsciente como ideias que a gente tem que não estão nesse momento, né? Por exemplo, a gente pode pensar no inconsciente freudiano como um trauma, mas pode pensar também nas ideias inconscientes, por exemplo, de estereótipos que a gente tem, né? Conceitos relacionados a certos grupos que a gente vai ter que não estão na nossa mente pensando agora, então elas estão fora da nossa consciência, mas então a questão do inconsciente, de que existem ideias que não estão ali na gente, ela não é só da psicanálise, mas também da psicologia. Então, esse é um trabalho muito importante do Galton, né? Apesar que ele não continua por justamente causar seria assim, um estudo meio tabu, né? É um estudo onde as pessoas relatam nos estudos palavras como pau, sexo ou qualquer coisa ali que fosse embaraçoso para o vitoriano médio, né? Hum. Bem, um terceiro trabalho da psicologia muito importante do Galton é uma palestra que ele deu na British Association em 1880 sobre imagens mentais. Inclusive, isso é uma coisa que é pesquisada até hoje na psicologia, eu tenho muita pouca familiaridade, eu descobri isso lendo Galton, que é quão detalhado alguém consegue visualizar um cenário ou um objeto dentro da sua própria mente. Então, o que o Galton fez? Ele criou um questionário padronizado de como que você vai medir a capacidade de detalhamento mental que uma pessoa tem. A primeira coisa, então ele chegar para você e pedir, ó, eu quero que você imagine um banquete. Que tem na mesa? Ah, na mesa tem tal, tal, tal. Como é que é a mesa? Do que é feita a mesa? Ah, então é uma série de perguntas guiadas, elas parecem até bastante. É quase um teste projetivo, se a gente parar pra pensar, né, nesse sentido. Então, ele queria. Mas o que ele não queria ali pegar nenhum traço que estava implícito, como no teste projetivo. Mas ele queria ver o quanto que a pessoa conseguia fazer um detalhamento, né? Então, e ele começou a perceber que tinham pessoas que. Você pensa, pensa num barco. Aí a pessoa, pensa numa canoa. E aí, como é que é essa canoa? Sei lá, canoa. E a pessoa não conseguia descrever o que ela está pensando, ou então ela descrevia com muitos poucos detalhes. Enquanto tinham outros que conseguiam descrever assim, quase que fosse uma imagem real, de tão detalhados que eram, né? E ele continuou fazendo isso e começou a ver como que as pessoas conseguiam imaginar conceitos abstratos também. Então ele pedia para a pessoa, eu quero que você imagine número, tipo, o conceito do número. E a maioria das pessoas pensava 1, 2, 3, 4, 5, pensava em uma sequência numérica, talvez, ou um número específico. Mas ele começou a perceber que algumas pessoas imaginavam conceitos abstratos como número em formato. Então tinha um grande matemático lá que ele perguntou, que eu não lembro agora, mas era um matemático muito importante da época, que via os números como se fosse uma. O nome a sola do cavalo, esqueci qual que é o nome, ah, esqueci, uma ferradura, né? Em formato de ferradura. Então, esse matemático ele via que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Outros imaginavam o número em formato num relógio, né? Sempre formato circular. Alguns imaginavam o número como assim, cubos tridimensionais. Então, ele começou a perceber que assim, uma em cada 15 pessoas via conceitos abstratos em formatos, em formas e não só em números. Assim, esses estudos assim, foram muito embrionários, mas que são conceitos que estão muito estudados até hoje. Assim, ele criou um questionário para isso. E na palestra dele inclusive ele tinha na palestra assistindo alguns amigos dele que já sabiam sobre a pesquisa e que eles sabiam que, por exemplo, ele falava sobre o número, ele sabia que tinha aquele matemático que viu o número em forma de ferradura, estava na palestra. Então ele fazia um experimento com todo mundo e pedia assim, levanta a mão quem viu o número em uma forma diferente. Só que aí a galera não levantou a mão, assim, ficou com vergonha. E o Galton até que se deu bem na palestra depois, fez uma piadinha e perguntou de novo e deu certo. Então o cara quase passou uma vergonha aí fazendo essa apresentação, né? Bem, e um último trabalho que a gente pode ver que não é necessariamente ligado à psicologia, mas se aplica a muitas coisas, que é estudo de gêmeos. Então, hoje em dia, quando a gente pode falar de psicologia, pode falar de medicina, fisioterapia, o que quer que seja, estudos com gêmeos são extremamente importantes para a gente ver, principalmente, qual tipo de afetação a genética de um indivíduo tem na condição que ele possui, né? Então, será que existem condições, será que câncer de pulmão tem um fator genético, assim, pessoas que estão mais predispostas a ter um tipo de câncer que outros, ou estão mais predispostas a ter um transtorno de dependência de químicas, por exemplo, e por aí vai. E o Galton foi o primeiro a fazer os estudos com gêmeos, a propor essa ideia. Ele quase propõe exatamente o que se faz hoje, só que ele não tinha ainda, na época, a ideia de gêmeos univitelinos, né? Hoje em dia a gente sabe que existem deve existir mais de 2 tipos de gêmeos, mas basicamente são gêmeos que vieram do mesmo óvulo, que são univitelinos, ou seja, é um mesmo óvulo fecundado por acho que um espermatozoide, que se duplica,
Só que só que ele se duplica meio estranho e meio que viram dois indivíduos, assim. Enquanto os biviterinos é quando às vezes você tem dois óvulos, né? Então, os dois óvulos são irmãos, mas não são irmãos idênticos, né? O Galton, ele tenta fazer isso com irmãos do mesmo sexo. Então, para ele, os gêmeos têm que ser ou gêmeos do mesmo sexo ou gêmeos de sexo diferente. Nisso, ele sabe que gêmeos de sexo diferentes necessariamente são biviterinos, mas podem ter univitelino enfim, ele pode aí não ter exatamente esse conceito tão bem estabelecido, né? Mas basicamente ele foi que pensou os estudos de gêmeos, né? Então, seus trabalhos sobre hereditariedade exploram o conceito de nature nurture, fez com que ele fosse o pioneiro nos estudos com gêmeos. Apesar de sua visão extremista no papel da hereditariedade das habilidades mentais, seus estudos com gêmeos foram extremamente influentes na psicologia. Para o Galton, era tudo genético. 100% das coisas que você fazia na sua vida, se você era bom em matemática, se você cometia crimes, se você era bonito, se você era alto, se você cheirava bem, qualquer coisa, se você era atlético, para ele 100% era definido pela sua genética. E ele tentou provar isso com estudos de gêmeos. Bem, isso é um bom meio de você tentar provar isso, mas a gente vê que ele não consegue provar, mas ele insiste nessa ideia, né? Bem, então vamos começar agora, vamos falar então um pouco da ideia da eugenia do Galton, né? Aqui a gente tem um pulo, assim, nos estudos dele, porque a eugenia ela vem muito no princípio dos estudos de hereditariedade, que a gente vai falar na próxima aula. Mas tenha em mente, assim, para o Galton, todas as características e comportamentos que o indivíduo tem são genéticos, são 100% hereditários. Acho que eles não usavam a palavra genética, usavam a palavra hereditariedade. Então, se você tem essa conclusão, você pensa, ué, mas então, né, vamos conseguir controlar isso, né? Se eu sei que tipo, as pessoas cometem crime, elas cometem crime porque é hereditário, bem, vamos controlar isso aí. Então, vem um pouco dessa concepção de que os conceitos psicológicos são 100% hereditários. Aqui a gente vê que mais uma daquelas feiras que tinha em Londres de saúde, você vê que tem uma feira que é da Sociedade Eugenista, né, The Eugenic Society. E a gente vai explorar aqui um pouco como é que foi o começo dessas primeiras instituições eugênicas na Inglaterra, né? Começando que a eugenia, assim, ela não é um conceito que se mantém na Inglaterra, ela fica contemporânea muito na Alemanha e nos Estados Unidos principalmente. E eu não vou falar muito desse país porque não é onde o Galton tem influência. A gente vai tentar se ater aos estudos de eugenia ligados ao Galton, porque assim tem muitas outras pessoas que vão fazer estudos sobre eugenia, que vão chegar a outras conclusões que são pouco científicos. O Galton é muito científico, então ele tem uma visão diferente da eugenia do que ela se torna depois, que não é necessariamente bom ainda, mas é diferente um pouco. Então, a Sociedade Eugênica de Educação foi a primeira, assim, a ser criada. Ela foi criada por Sibyl Goto, que também era um cientista da época, em 1907, tá bom? E depois, posteriormente, em 1926, ela teve o nome trocado para a Sociedade Eugênica. Então, você vê que isso é muito no final da vida do Galton, porque ele já passou a vida inteira pesquisando sobre hereditariedade, e agora ele começou a conhecer esses termos. Então, a Sociedade Eugênica, ela surge em 1907, não é criada pelo Galton, mas o Galton, lá para o final da vida, ele é convidado a se tornar presidente honorário da sociedade. Então, a sociedade eugênica tinha como preocupação curar certas mazelas da sociedade. Então, a ideia deles, a princípio, o discurso deles é que era uma coisa boa. Não, a gente quer acabar com o alcoolismo, com a prostituição, com a insanidade. E assim, quando você estuda um pouco de Foucault, por exemplo, você já vê que essa ideia já está meio cabreira. Né, que essa ideia de eu quero aniquilar a prostituição, eu quero aniquilar a normalidade, isso já é um conceito extremamente vitoriano. A gente vai ver o porquê que eles têm esses conceitos. Né? Então ela vem com essa ideia de que eu tenho que curar as doenças do mundo. Quais são as doenças do mundo? É o alcoolismo, prostituição, insanidade, é a criminalidade, entende? É mais ou menos isso. Não se fala sobre homofetividade entre essas coisas que eles pretendem querer curar ou não, mas com certeza devia estar ali no meio deles, mas oficialmente assim não está descrito como uma das coisas. Mas certamente, dado o perfil deles, eles tinham também essa visão. Bom, vamos falar então sobre o laboratório que o Galton ajudou a fundar. Né? Então, existia um laboratório de eugenia na UCL. A UCL, eu acho que é a University College of London, que eu acho que é uma das universidades mais antigas do mundo, assim, é super, super antiga. E é criado assim como se fosse é criado um laboratório lá e uma disciplina de eugenia, que não é o Galton que dá, vai ser o Pearson que vai dar, mas foi criado em homenagem ao Galton. Né? Então, em 1907, o Galton sai da diretoria da Eugenics Record, que era um laboratório. Então, o Galton, o Pearson, o Carl Pearson, que era um colega do Galton, e mais umas pessoas tinham um laboratório que chamava Eugenics Record Office, que tinha também sedes ali nos Estados Unidos, então era uma coisa assim comum.
E ele sai disso e passa a diretoria assim, desse laboratório para o Carl Pearson, né? E o Pearson ele renomeia o laboratório de Galton Laboratory of National Eugenics e cria uma revista científica que chama Annals of Eugenics em 1925. Então, ele pega esse laboratório, bota o nome do Galton, cria uma revista científica e também o Carl Pearson era professor do College of London, ele cria uma cadeira que chama Galton Professor of Eugenics. Então, a disciplina de eugenia, né, no curso, eu acho que era um curso de matemática, que era estudos sobre. Eu acho que o nome dessa disciplina antes era Estudos sobre Hereditariedade e ela vira Galton Professor of Eugenics. Então, imagina, você dá o nome de uma pessoa para uma cadeira assim na UCL, né? Então, você vê como o negócio era sério, né? Como as pessoas levavam a sério aquele negócio na época. Bem, bom, a gente falou sobre o início das instituições eugênicas que tiveram ligadas ao Galton na Inglaterra, que não são só essas, tem outras, mas acho que o Galton, ele nunca efetivamente se afiliou propriamente dito a uma sociedade, ele chegou a ser memoriário, era convidado, ele tinha um laboratório de pesquisa, mas ele nunca foi afiliado, assim, a uma sociedade, assim, né, uma coisa bem burguesa, bem aristocrata, apesar de ele ser um aristocrata, ele nunca foi ligado muito a esses grupos, que é ali onde é que está, na verdade, o grande problema, né, o problema da eugenia, ela não está na pesquisa que ela faz, mas ela está nessas sociedades que vão se propagar através de muitos veículos de mídia, né? Então, o laboratório do Galton não publica no jornal sobre eugenia, ele publica em revistas científicas, muitas vezes que eles mesmos criam. A sociedade eugênica, que o Galton chegou a ser presidente honorário, mas depois saiu, ela tinha assim, jornais para a população falando que tinha que como que o homem branco era mais inteligente, como que. Então, assim, o Galton não fazia esse tipo de propaganda, mas essa propaganda existia e era por parte dessas sociedades, que não eram necessariamente as mesmas instituições dos laboratórios de antropometria e eugenia, né? Não limpando a barra de ninguém, mas são formas de filosofia diferentes. Um está tentando fazer ciência e outro está fazendo divulgação racista, né? O próprio Carl Pearson, que esse rapaz aqui está sentado do lado do Galton, ele faz parte de uma ciência extremamente racista. O Carl Pearson é assim, ele segue um pouco o Galton, mas ele faz parte da sociedade, publica em jornal, fala da superioridade da raça branca, assim, o cara mete bronca. Esse cara, ele faz uma ciência racista mesmo, assim, tipo, para dar com força. O Galton era o cara do laboratório, que fazia as pesquisas sobre hereditariedade e foi chegando a essas conclusões, né? Não, certamente ele era racista, porque um aristocrata vitoriano, óbvio que ia ser, mas assim, ele não fazia divulgações tão fortes em periódicos não científicos, assim, né? Então tá bom. Como é que veio essa concepção da eugenia do Galton? A gente falou das instituições, como é que ele chegou nessa ideia? Então, ele trabalha pelo conceito da preocupação do que chamamos de efeito digênico da sociedade. Essa discussão que ele tem sobre a digenia, o efeito digênico, ele tem com o Darwin, quando eles trocam cartas, né? Por isso que é a importância do Darwin, em que ele comenta sobre esse efeito, que é o seguinte: o Darwin, quando escreve a teoria das espécies, ele fala que o mais apto sobrevive, né? Então, aquele que teve, por meio de uma certa hereditariedade ali, uma característica que deu vantagem na sobrevivência, seja ser mais forte, mais rápido, ter um bico adaptado para comer um determinado alimento, poder se locomover durante mais tempo, mais rápido, enfim, sobrevive. E o Galton fala: olha, isso acontece na natureza. Mas a sociedade humana, por exemplo, a gente permite que pessoas que nasceram por conta de características hereditárias, com capacidades que fariam eles menos aptos, continuam a se reproduzir. É, ou seja, o que ele está dizendo é assim: o efeito digênico é quando a seleção natural para de existir. Então, por que essa seleção natural existe? Porque existe uma coisa chamada pressão do ambiente, pressão ambiental. O ambiente cria uma demanda para que haja uma adaptação da espécie. Então, se uma fruta ela cria uma casca muito dura, ela vai pressionar, existe uma pressão ambiental para que as espécies criem adaptações para abrir essa fruta. Porém, se você na sociedade humana, assim, que tem muita tecnologia, se você nasce, por exemplo, com 15 graus de miopia, você não vai conseguir caçar, mas agora você bota um óculos e vive e se reproduz normalmente. Então, ou seja, a seleção não existe mais. E esse é o que eles chamam de efeito digênico. É justamente a ideia de que não as pessoas que nascem, que eles chamam de deficitárias ou imbecis, imbéceis, né? Imbecil no sentido científico da coisa, que isso aqui seria um sinônimo para burro, mas é um sinônimo científico, né? O próprio Binet usa essa palavra imbecil, né? Imbecil, moron, era muito utilizado no meio científico mesmo, né? Não era necessariamente uma palavra de baixo calão, né? E ele fala assim: essas pessoas são fracas, os insanos, os doentes, os incapacitados, eles se reproduzem. Então a gente parou de selecionar as pessoas boas, entre aspas,
E ele faz essa distinção, o que é o gene bom e o gene ruim. Então, existe o gene A é o gene bom, é o gene do cara, sei lá, que enxerga perfeitamente, e o gene B é o gene ruim, o cara que é cheio de miopia, né? Então, por aí, isso não só para miopia, isso aplicaria para também, sei lá, a criminalidade. Ele fala que o cara que comete crimes, ele tem um gene ruim, e o cara que é um escolástico, ele tem um gene bom, né? Então, ele cria esse conceito de genes bons e genes ruins. E o Darwin, ele concorda só até certo ponto com o Galton. Ele concorda que existe o efeito digênico na sociedade, ou seja, na sociedade humana não existe pressão mais ambiental, porque a gente controlou o ambiente, porém ele discorda com essa ideia de genes bons e ruins, ele não vai para essa ideia, né? Hum. Até eles não criam atritos, o Darwin, o Galton, assim, mas o Galton fica um pouco chateado que o Darwin não abraça completamente a ideia dele, porque ele era muito fã do Darwin, assim, né? Então eles discutem que na natureza o mais apto e saudáveis homens eram aqueles que tinham a oportunidade de transmitir seus genes para descendentes. No entanto, em nossa sociedade, os mais fracos são salvos e têm as mesmas chances de transmitir seus genes quanto os mais saudáveis, né? Então, essa é a definição do efeito digênico que o Galton propõe e que ele observa, né? E para Galton, esse efeito estaria prejudicando o potencial de desenvolvimento da sociedade, trazendo dessa forma soluções onde os fracos não deveriam ser ajudados em prol do desenvolvimento humano. Então ele diz, a gente não tem que matar ninguém. Mas se a pessoa nasceu com 15 graus de miopia, não dá um óculos para ela, se vira, assim, meio que assim, a gente não deveria enabling, né, não sei como permitir, assim, que as pessoas que nascem com mazelas hereditárias fossem conseguissem ter as mesmas chances que pessoas que não nascem, né? Então seria uma espécie de cota ao contrário, né? Uma coisa meio de maluco. Bom, e de onde sai? Qual que é a influência do contexto, né? Não apenas a influência da teoria de origem das espécies, mas o que estava acontecendo na Inglaterra naquele momento que fez com que o Galton começasse a ter essas ideias? Bem, é basicamente a segunda revolução industrial. O que era a Revolução Industrial na Inglaterra? A primeira, assim, pelo que eu lembro, assim, mais ou menos do ensino médio, a primeira era uma revolução relacionada à indústria têxtil, e a segunda é relacionada à indústria química, basicamente indústria química, indústria automobilística. E o que aconteceu? Na segunda Revolução Industrial, começou assim um boom de indústrias, principalmente nos centros urbanos, né? Então você vê descrições de Londres ali em meados do século XIX, chaminés saindo carvão pra caramba, a cidade suja e cheia de fuligem, né? Inclusive, muitos estudos foram feitos relacionados à evolução das mariposas que viviam em Londres, né? Porque assim, as fumaças e a fuligem das indústrias eram tão grandes que as próprias mariposas que ali viviam, que normalmente tinham uma coloração branca, tiveram uma pressão do meio e começaram a ser cinzas, assim. Então, para você ver como é que Londres teve uma mudança muito drástica, assim, com essa Revolução Industrial. E mais do que isso, houve uma grande migração das pessoas do campo para a cidade. Então, a cidade era um local de comércio, mas era um local onde vivia a aristocracia, por exemplo, né? Eles tinham aristocratas, donos de fazenda, mas assim, as faculdades, os escolásticos, a cultura vitoriana, ela estava na cidade. E de repente a cidade começa a ficar super, super, super lotada. Começa a ter uma macrocefalia muito grande das grandes de Londres e grandes cidades da Inglaterra. Então, o que acontece? Esse cara que tinha um pensamento vitoriano, né? O que é a cultura vitoriana? É uma cultura extremamente moralista. Ele vem na cidade, a cidade começa a ficar lotada, então na rua que ele passava quando ele era criança, que era super tranquilo, ele começa a ver, ó, tá começando a ter assaltos, tá começando, tem prostitutas na esquina, eu tô vendo aqui esse cara bêbado na rua, eu tô vendo a criação de vários sanatórios aqui na minha cidade, ou seja, por conta da grande concentração de pessoas, isso começa a ficar muito à vista. A prostituição existe desde que o mundo é mundo, só que agora tá na cara do vitoriano, né? E eles ou pelo menos a prostituição da rua, né? Não que os vitorianos ali na surdina, né? O Freud mesmo fala sobre essa hipocrisia da vitoriana de Viana, né? A gente está falando aqui de Londres. Então, assim, essa mudança de enxergar a cidade cria essa ideia eugênica dele começar a pensar, opa, essa galera que veio do campo aqui, eles têm o gene ruim. Essa galera que vem aqui trabalhar nas fábricas, trabalha 20 horas por dia, depois que as outras 4 fica bêbada na rua, esse cara tem um gene ruim. Esse cara não tem que reproduzir tanto quanto eu, que sou de berço de ouro. Então, assim, cria essa ideia de que eram genes bons e ruins. Então, o gene bom sendo aquele cara que é estudioso, o cara que não bebia, o cara que transava só no casamento e tal, enquanto o gene ruim era o gene do cara que era louco, do que era alcoólatra, que era ladrão, que era da prostituta, enfim, de que o raio que parta. Então, assim, ela vem de uma cultura extremamente moralista vitoriana, num contexto em que as cidades estão começando a ficar lotadas, eles estão começando a ver assim, um comportamento do anormal, assim, né? O anormal no sentido mais Foucaultiano da coisa, né? Do anômalo, o comportamento que foge do padrão.
E ele começa a ficar impressionado com isso e pensam, opa, se a gente não se reproduz... Eles são muito mais volumosos que a gente, tem muito mais número, tem muito mais trabalhadores fabris do que donos de fábricas. Ou seja, esses caras se reproduzem muito mais que a gente. Se a gente deixar, a nossa sociedade vai colapsar. Essa é um pouco a lógica deles, né? O Galton tem muita influência malthusiana, assim, apesar que ele faz as suas críticas, mas um pouco isso, de controle populacional, de tipo, olha, essa galera tem os genes ruins, representam 80% da população. Eles tinham que representar só 20%, 80% tinham que ser as pessoas de bons genes, né? Então, esse é um contexto que está por trás do início desse pensamento eugênico, né? E o Galton vai ter ali, se não me engano, 2 trabalhos fundamentais, onde ele escreve mesmo sobre eugenia, né? Vai ser um artigo e um livro, né? Então, o artigo, assim, eu gosto que ele começa, logo no início, ele começa com uma frase que é o seguinte, que é o Hereditary Talents and Character, 1865, tem uma parte assim, eu fiz uma tradução livre, é assim, se 1/20 parte de custos e dos esforços fossem gastos em medidas para aprimoramento da raça humana, como é gasto no aprimoramento da raça de cavalos e gado, que galáxia de genialidade não poderíamos criar? Então, assim, ele sabe que a prática, por exemplo, de você selecionar uma raça pura de cavalo, selecionar uma raça pura de cachorros, era uma prática muito comum. Ele falou assim, bem, por que não fazemos isso com humanos, não é mesmo? Se a gente tivesse só 1/20 de investimento do que se tem em selecionar cavalos puro sangue, o que a gente não teria, né? Para vocês terem uma ideia o que o Galton está pensando disso, onde é que ele quer chegar. Então, assim, há uma direta influência do conceito de eugenia proposto por Galton com a teoria de evolução das espécies, principalmente daquela ideia do efeito digênico e eu vendo os bêbados na rua e que eles vão se reproduzir mais que eu, né? E vai acabar a humanidade por causa disso, né? Isso lembra um pouco, vocês já viram um filme, acho que é Idiocracia, né? Que o cara viaja no tempo, aí o cara, sei lá, tem um cara mediano, tem QI 100, ele viaja no tempo 1000 anos e quando ele acorda ele é o mais inteligente do mundo, porque o QI médio foi declinando com o tempo, né? Pro Galton é isso, assim. O Galton achava que isso se você mostrar o filme Idiocracia pro Galton, ele vai falar, isso vai acontecer, com certeza. Essa era a preocupação dele. Então ele fala, há uma crítica à prática celibatária da Igreja Católica impedindo que os gênios em potencial se transmitissem seu talento para os descendentes. Nesse texto, assim, ele faz uma crítica muito grande da Igreja, onde você tinha, por exemplo, um grande filósofo, onde é que ele ia? Ele ia estudar na Igreja, né? A ideia de faculdade, onde se estuda, onde se tem aula, é ligado à Igreja. O clero dá aula, o clero que sabe escrever, o clero que lê a Bíblia, o clero que é cientista. Então, e ele fala assim, pô, o cara do clero não reproduz. Ele tem que ser celibatário, ele não tem herdeiros. Então ele fala que a igreja ela fez um papel de destruir os gênios da sociedade, porque os grandes pensadores, todos eram eclesiásticos e celibatários. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, e o Raio que Parta, ele não fala de grandes nomes, ele fala de maneira geral, né? Então ele já tem assim um certo ódio pela igreja, falando que, tipo assim, um pouco da culpa da sociedade estar da forma que está é porque os grandes gênios foram morrendo sem se reproduzir dentro da cultura do celibatário eclesiástico, né? Então, e ele propõe a ideia sobre o incentivo do casamento entre homens e mulheres promissores por meio de uma propaganda do governo. Então, ele propõe que o governo tem que fazer incentivo fiscal, ou dar dinheiro para a galera que é muito inteligente ter filho. Assim. Então, que ele chama de pessoas promissoras, ou o que ele vai classificar como pessoas distintas. Né? Nas pesquisas de hereditariedade, as pessoas são distintas. Ele fala que, cara, o governo tem que fazer uma coisa a respeito, né? E que essa galera, o que ele tem que fazer? Você não tem que matar os outros, você não tem que impedir que os outros se reproduzam, mas não, a gente tem que incentivar para que quem é gênio tenha filho pra caramba, assim, e possa ter. Isso é muito parecido com o que os nazistas faziam. Lembra que eles tinham essa ideia de manter a raça ariana e existiam, assim, grandes premiações para mulheres arianas que tinham 14, 15 filhos, né? Então existia um incentivo muito grande do governo nazista de você incentivar a mulheres, assim, famílias arianas a ter filho pra caramba. E quanto mais filho você tem, você ganha medalhas. Então, isso vem um pouco daí do Galton, de o governo tem que incentivar a reprodução de pessoas de gênios. No caso, o Galton está falando de pessoas geniais, nós os estão falando de pessoas arianas. Né? Então você vê, daí vem um pouco dessa ideia, dessa prática, né? E ele fala da criação de um sistema de castas A e B, onde a casta A seria composta por pessoas geniais e a B, não seriam geniais. Inclusive, seriam genes que ele considera genes deletérios, assim, como alcoolismo e tal. A gente comentou um pouco sobre isso. Então, montar uma ideia de castas, onde você é classificado como gene bom ou ruim, e a partir daí o governo vai te dar incentivo para você ter filho. Isso que ele está falando no artigo. E, assim, mais pro fim do artigo, ele conclui assim: portanto, concluo
que o aprimoramento da raça humana não é uma dificuldade insuperável. Se todos concordassem que o aprimoramento da raça humana é uma questão de máxima importância, e se a teoria de transmissão hereditária das qualidades dos seres humanos fosse tão bem compreendida quanto é no caso dos animais domésticos, não vejo um absurdo em supor que de alguma forma o aprimoramento seria efetuado. Então o Galton aqui, nesse ponto, ele está extremamente otimista que dá para fazer isso. É assim, não, a gente vai conseguir, a gente vai acabar com o alcoolismo, a gente vai acabar com isso e vai fazer acontecer, né? Como o Galton explica pessoas geniais tendo filhos com genes opostos a essas ideias. Ele estuda isso. Ele estuda. Ele diz o seguinte, que a média da família, ele fala que não é 100%, mas sim, o cara genial ele tem 3 filhos. Se um filho é genial, tá valendo já, entendeu? E ele vê que. E ele faz comparação entre famílias que têm prêmio Nobel e famílias sei lá, de pessoas que não são acadêmicos. Ele vai ver que os caras que não são acadêmicos têm mais filhos que ele considera idiotas do que os acadêmicos. Então, mesmo que não é 100% ali, por isso que ele fala, não se entendeu ainda completamente a hereditariedade. Mas ele faz estudos com centenas e centenas de famílias e ele encontra um padrão. Porque há, de fato, um padrão. Para o Galton era extremista, para o Galton era 100%. Mas a psicologia sabe que, por exemplo, o QI tem uma porcentagem hereditária, não é 100%. Geralmente tem pessoas que falam 60-40, 70-30, né? De influência da hereditariedade no QI. Mas para o Galton era 100%, não tinha conversa. Então ele também compreendeu muito equivocadamente a hereditariedade. Ele foi muito criticado por alguns cientistas da época, né? Por não considerar a influência. Mas pelas observações, pelos dados que o Galton tinha, procedia essa ideia. Procedia um pouco. E, finalmente, essa obra do Galton, em 1883. Então, o primeiro artigo dele é em 1865. E em 1883, ele vai fazer um livro que é Inquiries into Human Faculty and Development. E você vê logo aqui umas fotos no livro que ele fala assim, pessoas e famílias. Ele fala aqui dos estudos de gêmeos. Ele vai falar sobre doença, criminalidade. E ele bota a foto da pessoa, assim. E, assim, aqui é uma ideia um pouco mais elaborada do que ele propõe para o governo inglês fazer sobre a eugenia, mas também é um momento que ele se contradiz. Saca só, então, o que essa obra está falando? Que ele tem, assim, umas certas ideias de como é que ele vai implementar a eugenia, mas elas ainda são muito vagas, e ele comenta sobre o sistema de mérito familiar. Então, se você teria pontuações. Então, esquece esse negócio de casta A e casta B. A gente vai fazer um sistema de pontuação. E aqui vocês conseguem ver, não sei se eu conseguir ampliar, mas aqui, ó, ele fala assim, uma pessoa tem 20 pontos, você tem quantos pontos, o filho vai ter tantos pontos, então, baseado no seu gene, se você tem genes bons para alcoolismo ou não, para estudo, você vai ter um score, e baseado nisso, o governo vai incentivar você ter filhos. Né? Então, se você tem um score muito alto, significa que o seu gene é muito bom, né? Então, isso aí é um pouco... É uma certa evolução do que ele tinha de casta, mas não é mais casta, agora é pontuação. Tá? Ainda é uma segregação, mas assim, é menos do que dividir só em 2 únicas castas. Ele desenvolve mais a ideia, mas ainda assim, é extremamente vago, é um cara ali delirando sobre como é que ele quer organizar a sociedade. E só que o Galton, desse livro, diferente do artigo, ele não está muito mais otimista sobre a eugenia. Você lembra que naquele outro artigo ele fala assim, não, é completamente possível, se nós nos esforçarmos, nós vamos conseguir. Nesse aqui, o Galton velho, ele já descobriu um negócio que chama efeito de regressão à média. Para quem não sabe, efeito de regressão à média, a gente vai ver na próxima aula, é uma descoberta extremamente importante, inclusive, porque ele descobre isso criando um método que chama regressão linear. O efeito de regressão à média é o seguinte, a gente entende que várias características humanas estão distribuídas em uma curva normal, né? E se você está em um extremo dessa curva, a tendência é que se o seu filho voltar à média. Então, seus descendentes irem em direção à média novamente. Percebe? Então, se você tem um QI de 150, você é extremamente inteligente, genial, o seu filho provavelmente vai ter um QI menor que o seu. Porque você está aqui bem na ponta da curva normal. A tendência é os seus sucessores se aproximarem da média. O Galton descobre isso fazendo estudos com a altura de famílias inglesas. Então ele pega a altura de um casal e a altura do filho na idade adulta. Então são famílias onde tem um filho adulto. Ele começa a ver que pais, onde a mãe e o pai eram muito altos, muito acima da média, o filho geralmente tendia a ser mais baixo. Ele continuava acima da média, mas ele se aproxima da média em inglês de altura. E o contrário acontecia. Pais e mães que eram muito baixos, muito abaixo da média em altura, os filhos tendiam a ser mais altos que os pais, ainda assim eram baixos, mas se aproximavam da média. Então a tendência de quando você é um expoente muito acima, muito abaixo da média, independente da característica que seja, se for tempo de reação, se for altura, se for inteligência, se for personalidade, você tende a caminhar próximo da média. Aí o Elton pensa, porra, ferrou. Eu não achava que eu tinha que incentivar pessoas que eram
pessoas que são um pouco mais inteligentes têm que ter filho mais. Não, o filho dela, se ela é um pouco mais inteligente, o filho dela vai ser mais próximo da média. Então ferrou, acabou. Então, assim, ele fica um pouco desmoralizado com isso, sim, mas é um pouco menos otimista, mas ele ainda fala que se a gente explorar os extremos, com muitos desvios padrões diferentes, a gente consegue ainda. Então, a tentativa dele é de que a gente consegue vencer o efeito de regressão à média se a gente escolher só pessoas que estão muito lá no topo. Então, ele perde um pouco a ideia de se a gente for de pouquinho em pouquinho. A gente tem que selecionar as pessoas que estão muito no extremo, porque assim vai funcionar. E não tem nenhuma evidência que assim vai funcionar, né? Para quem, talvez, para exemplificar um pouco esse efeito de regressão à média, mas é o seguinte: eu vou pegar duas ilhas. Em cada uma delas vai ter 100 pessoas, né? 50 homens e 50 mulheres. Na ilha A média de QI das pessoas é 70. Na ilha B, a média de QI das pessoas é 130. Se você esperar umas 5 ou 6 gerações, a média de QI das duas ilhas vão ser muito parecidos. Esse é o efeito de regressão à média. Então, assim, essa ideia eugenista, mesmo se o Galton conseguisse implementar, não ia mudar nada. Primeiro, mesmo se a ideia dele de hereditariedade, que os comportamentos como alcoolismo, que a gente sabe que tem uma questão hereditária sim, mas prostituição, que não tem, de insanidade, que tem um pouquinho, de criminalidade, que tem bem pouco, mas é bem polêmico falar isso, mas tem alguns estudos que mostram que a criminalidade tem uma questão hereditária, mas também tem outros estudos que mostram que não, então não é completamente decidido, mas a gente vai assumir aqui que não tem. Assim, mesmo que tudo isso que o Galton fala, se realmente tivesse o efeito da hereditariedade, não ia funcionar. Ia ser o gene. Você não ia consertar a sociedade. Então, assim, do ponto de Inquiry Human Factors and Development, daqui pra frente, quem é eugenista é burro. Assim, eu tô falando palavras de baixo escalão, mas assim, o cara ignorou a estatística. Então, a eugenia, ela tentou ser científica e percebeu, opa, não dá certo. Então, daqui pra frente, quem prosseguiu é só racista. Antes você era racista e cientista, agora você é só racista. Então, a eugenia, ela cai, você nem precisa atacar a parte racista dela. Se você for só pela estatística, você vê que aquele negócio não dá certo, né? Então, aqui a gente finaliza o nosso encontro, assim, a gente vai para baixo da pergunta agora, não vamos encerrar completamente. Mas a gente vê assim que a eugenia ela vai de ralo mesmo, assim, não tem como defender. E ela foi de ralo pelo próprio cara que criou, né? O próprio Galton, ele começa super pessimista depois de ver que o buraco é mais embaixo e que não funciona o que ele está propondo, né? Então, é um pouco interessante essa ideia. E agora vamos para as perguntas. Agora que vocês já tiveram a apresentação toda, vamos ver se vocês estão tão bem, né? Vamos lá. Quais foram as contribuições de Galton para a psicologia e para a psicanálise? E aí, quais são? Vamos lá, quem que se arrisca aí? A gente comentou isso ali mais no meio da apresentação. E aí, Gabriel, quer tentar responder? Manda ver. Sei que é mais participa mais. E aí, ninguém? Ninguém tem uma ideia? Isabela, você que já respondeu a pergunta na última aula. Quer tentar? Se arrisca? De novo, estava tentando escrever no chat. Foi a questão da associação de palavras, né? Que o Uhum. Galton escreveu um trabalho e aí o Freud viu. Eu realmente achava que o Freud ele tinha criado mesmo isso, tirado da própria cabeça dele, não sabia que teve ali uma certa base, né? Eu achei bastante interessante, inclusive, não esperava isso, né? E eu ia até perguntar se tem algum lugar em que o Freud fala dessa Essa influência, né? aspiração, dessa influência. Olha, eu não vou saber porque, bem, eu não sou psicanalista, então eu conheço pouco, assim, a obra do Freud. Eu conheço o Freud por causa da graduação, mas eu não sou tão especialista em Freud, assim, então eu não saberia dizer o que o Freud já comentou sobre o Galton. Mas assim, mas já sabido que essa obra influenciou, tipo, o Freud leu essa obra, assim, como é, por exemplo, do Nietzsche. O Nietzsche influencia o Freud, assim, porque o Freud tinha o livro do Nietzsche na biblioteca dele, toda a coleção, então, assim, ele em nenhum momento ele nega que tem influência do Galton, mas assim, eu não sei tanto do Freud para te responder. Talvez alguém que saiba mais. Mas assim, isso é uma coisa meio obscura. Porque assim, imagina, vários anos antes do Freud escrever os primeiros questões sobre psicanálise, sobre inconsciente, vem o Galton e descreve basicamente o inconsciente inteiro em um artigo. E o Galton é um cara muito famoso, assim, muito conhecido. Então, certamente, e assim, os próprios historiadores da psicologia comentam que teve sim influência, assim. Então, mas eu não saberia dizer onde no Freud ele fala, mas em livros de história da psicologia, eu posso te passar a referência de onde isso tá,
Mas, assim, certamente tem sim influência. Manda ver, Bernardo. Eu fiquei curioso, você mencionou que o Galton não, assim, curioso sobre os fatos biográficos, assim, né, dele. Fiquei curioso sobre as associações eugenistas que você falou, né? Mencionou que, por exemplo, ele era um cara do laboratório, ele não participava de sociedade de eugenistas nem nada do tipo. Mas eu fiquei curioso sobre o papel imediato dessas descobertas na política e no que a gente chama, né, aprendeu na escola que se chamou darwinismo social, por exemplo, né? É, porque muitas vezes essas ideias e descobertas surgem e são resgatadas anos depois, mas eu queria saber o que o próprio Galton viu de repercussão das descobertas dele na sociedade. O Galton, ele conseguiu ver pouca coisa, porque os grandes estudos sobre eugenia foram mais pro final da vida dele, né? Você vê que ele morreu em 1911 e ele escreveu o Essays of Eugenics em 1909. Esses estudos saem já, assim, na última década de vida dele, que já tá mais velhinho. Então, eu acho que ele não tem efeitos tão imediatos, assim, na sociedade. Eu acho que o que teve efeitos mesmo é a propaganda eugenista, assim. E os efeitos, naturalmente, assim, é uma alta da xenofobia, políticas públicas relacionadas a isso. O que eu posso dizer que eu sei com certeza é que teve muito efeito política pública nos Estados Unidos. Então, porque as ideias do Galton, elas vão para os Estados Unidos na mão do Terman, eu acho que do esqueci o nome, tem mais uns dois caras que trabalham com o termo ali que seria equivalente à APA ali da época, que fazem os estudos com os militares. E eles propõem o seguinte: olha, abaixo de 70 de QI você tem que esterilizar, por exemplo. E eles fazem isso. Então, assim, tem uma esterilização em massa, e principalmente de mulheres, assim, óbvio que eles vão focar mais assim, né, nos grupos minoritários, mas, tipo, tem uma esterilização em massa de mulheres e negros e pessoas com questões psiquiátricas que são esterilizados. E assim, muitas vezes sem teste. O cara no olho bateu o olho, não, você tem gene ruim, esteriliza. Então, assim, com certeza tem muito efeito de políticas públicas nos Estados Unidos. Em Londres, assim, na Inglaterra, não rolou essa chacina tanto assim. Mas assim, eu sei pouco da repercussão, mas a repercussão maior é mais dessas sociedades que tinham jornais, tinham propagandas, assim, incentivar muito o pensamento racista dos ingleses da época, ainda mais por conta deles terem as colônias que ele tem, então, mas isso que eu saberia te dizer, assim, com mais detalhes. Legal, obrigado. É, bem, eu já começo com a questão do consciente, relacionada à psicanálise. Relacionada à psicologia, a questão dos estudos a respeito da inteligência como tempo de reação e também do imaginário mental, né? A criação de um questionário para definir a capacidade de imaginação mental, de imaginário mental, que chama, né? Isso. Próxima pergunta. Discorra sobre o conceito de inteligência conhecido por Galton e qual a importância do laboratório de antropometria para os seus estudos. A gente estava comentando isso agora. E aí, alguém consegue me explicar assim, qual que era a teoria da inteligência da época do Galton? E por que ele trabalhava com um laboratório antropométrico? Jorge, consegue falar? Ou escreve no chat? Vamos lá, gente. Eu quero saber se vocês